Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Como eu tenho dito, redito, repetido, complicado, eu já tenho falado tudo isso daí, para você ler quadrinhos para adultos, normalmente ligado a heróis, super-heróis, você infelizmente atualmente tem que sair, ou infelizmente ou não infelizmente, felizmente, sei lá, você tem que sair do eixo DC Marvel, tá? Se você sair do eixo DC Marvel, você vai encontrar histórias bem interessantes, bem legais, mas infelizmente dentro de DC e Marvel está muito difícil, praticamente impossível. Estou falando do que está saindo atualdeia, ou seja, agora. O que está saindo agora, a partir de 2020 para cá, 2019, 2015, por aí. A partir daí, você tem uma linha editorial, vamos falar assim, da Marvel e da DC muito complicada, que não é para todo mundo, é para um grupo específico, pessoas que acham mais importante a mensagem ideológica do que uma boa história, uma boa aventura, né? Um bom mistério, um bom suspense, né? Algumas cenas de bom impacto, algumas revelações, alguns momentos catárticos. Tudo isso aí é descartado hoje em dia editorialmente, principalmente na DC e na Marvel, em função de uma propaganda ideológica. Infelizmente é isso, tal. Eu procuro falar sempre da maneira mais equilibrada possível, mas é isso que está acontecendo. Mas fora desse eixo você tem coisas boas, você tem coisas que quebram esse paradigma, essa obrigação editorial de atender determinadas pautas, né? Muito bem. E eu já falei diversas vezes, por exemplo, da Image Comics, que tem alguns títulos bem interessantes, que não tem onde os autores têm uma liberdade imensa para escrever, para desenhar, né? Para criar suas histórias. A liberdade dentro da Image Comics é total. Se não é total, é 99%, tá? Eu acho que eles só censuram pouquíssimas coisas realmente que, né, também tem que ser censuradas, né? Existem certas coisas que, na verdade, parte da autocensura. Eu acho que todos nós temos capacidade de entender que determinadas coisas são absurdamente, obviamente, erradas e que você não deve fazer apologia, né? Num quadrinho, num livro, num filme, numa série, num anime. Tem certas coisas, né? Mas isso é uma autocensura. Eu acho que você, né, sendo uma pessoa minimamente equilibrada, você sabe. Bom, mas a Image, então, dá essa liberdade total e tem alguns títulos bons que eu já citei aqui, né? Já citei aqui o Spawn, do McFarlane, já citei aqui o Invencível, né? Já está saindo no Brasil, Invencível. E estou fazendo uma campanha para que alguma editora nacional publique o selo Ghost Machine, do Geoff Johns, com aquele quarteto maravilhoso, o Ivan Reis, Jason Fabok, Brian Hitch, Gary Frank, que é um título maravilhoso, está com uns quatro títulos mais ou menos lá no selo Ghost Machine, que vale a pena. Mas também, às vezes, a gente é surpreendido até por outras editoras. Eu estou até para pesquisar e falar um pouquinho mais sobre Dark Horse, que também tem uma linha editorial mais livre, né, com mais liberdade para os autores criarem o que quiserem, e não sob um guarda-chuva, né, um pesado guarda-chuva de chumbo, das editorias, dos editores que querem, se acham mais importantes do que os autores, que é o que está acontecendo basicamente na Marvel e na DC. E eu fiquei muito surpreso, já até gravei um vídeo falando dessa publicação aqui, que eu vou mostrar mais uma vez, mas é uma publicação que eu tenho que mostrar com um certo cuidado, que é isso aqui, ó, Pop Kills. Pop Kills, com essa capa maravilhosa aqui do Adam Hughes, é um título que merece atenção, tá? Merece atenção. Eu vou mostrar outra capa do Pop Kills aqui, ó. Pop Kills volume 3, tá? Não é, a capa dá a sensação de que é o que? É um romance, é uma história em quadrinhos erótica, é tipo Druna, é tipo Milo Manara, não é? Perfume do Invisível, o Clique. Não, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, não. É uma história de espionagem, espionagem pura e na veia. É lógico que aqui eu escolhi as capas do Adam Hughes, porque eu sou um mega fã
do Adam Hughes. Para mim é um grande artista, ainda mais usando esse traço meio antigo aqui, de propaganda antiga, né? Dos anos 40, né? Mais ou menos. Eu acho muito bom o Adam Hughes nessas imagens dele. A outra eu vou mostrar um pouquinho mais assim, porque é uma capa especial, variante, que foi até numerada. Saíram apenas algumas capas, mas como colecionador, eu tenho dois motivos, né? Primeiro, porque é uma capa altamente colecionável. Segundo, porque o Adam Hughes, que é um dos meus artistas favoritos. Se eu for eleger os meus 10 artistas favoritos, com certeza o Adam Hughes está ali. Mas eu quero falar um pouquinho mais do Pop Kills, porque quando eu comprei essa edição aqui, que é a capa do Adam Hughes, esse aqui é a terceira edição, tá? Dentro de, plásticozinho adequado, backbone, que é esse cartão grosso para evitar que a revista sofra alguma coisa. Esse aqui também, tá? Esse aqui também tá com backbone, só que esse aqui eu botei o backbone no meio, porque tem uma ilustração bacaninha, tá? Então eu botei ele no meio. Mas o Pop Kills, eu já até falei um pouquinho, tá? Mas eu falei antes de ler, porque eu tinha recebido o volume 3, agora eu recebi o volume 1, e agora então eu pude começar a ler, né? Não ia começar a ler pelo volume 3, né? E ainda não consegui o volume 2. O volume 2 está difícil de conseguir aqui no Brasil. Bom, mas vamos lá. E é uma história, basicamente, como eu já tinha dito, é uma história de espionagem, que é uma grande concorrência, uma concorrência cruel mesmo, entre dois tipos de refrigerantes à base de cola, né? Ele não faz uma referência direta à Coca-Cola ou à Pepsi, não. Mas é nitidamente inspirado nessa guerra das colas, né? Que ficou muito famosa lá nos anos 90, eu já falei isso também no outro vídeo. No outro vídeo eu falei um pouco mais sobre essa competição, muitas vezes desleal, muitas vezes covarde, entre duas marcas que competem de uma maneira muito forte, que foi o caso da Pepsi e da Coca-Cola, que ainda existe uma concorrência entre elas, mas hoje em dia é uma concorrência um pouco mais civilizada, digamos assim. Nos anos 90 foi selvagem mesmo. Mas ele aqui faz isso, ele se inspirou provavelmente nos anos 90. Aqui você tem a história do Jimmy Palmiotti, acho que se lê assim o nome dele, Palmiotti, que foi da Marvel finalzinho dos anos 90, né? Editor, escritor, e do David Johnson. Os dois escrevendo essa história. A arte aqui é do Juan Santa Cruz, que eu não conhecia através de... Gostei da arte dele, achei uma arte muito legal mesmo, bacana mesmo. Não vai entrar entre os meus 10 artistas favoritos, não vai, mas achei boa, vale a pena ler porque é aquele negócio que eu sempre falo, né, gente? Quando o quadrinho não tem uma arte que me agrade, fica muito difícil de ler, tá? A arte tem que pelo menos me agradar. Mas o Juan Santa Cruz não me decepciona, não. Ele é bom. E a história do Jimmy Palmiotti e do David Johnson é muito legal. Ele constrói um personagem que lembra um pouco um cara sem escrúpulos, sem limites. Eu não vou lembrar o primeiro nome dele, o Chance. Aquele cara que se faz passar, aquele personagem da DC Comics, que se faz passar por pessoas que querem ser protegidas, né? Ele consegue ficar exatamente idêntico a qualquer pessoa. Eu esqueci o primeiro nome dele agora aqui. E ele, então, esse personagem lembra um pouco isso, porque também o Chance é um cara meio sem escrúpulos, né? Ele não tem muitos limites no que ele tem que fazer. Ele tem que conseguir o objetivo dele. E aí ele, às vezes, passa um pouquinho do limite ético, né? O limite ético mínimo, o limite moral adequado, né? Mas, logicamente, sem fazer mal a ninguém, o Chance, né? Da DC Comics. Aqui não. Esse daqui, ele passa mesmo do limite, é quadrinhos para adulto. Eu até lamento que não tenha um indicativo de idade nesse título Pop Kills. Deveria ter um indicativo de idade, sim. Tá? Talvez até 18 anos ou 16 anos, alguma coisa assim, porque eu acho que censurar, eu sou completamente contra, não pode censurar nada. Agora, uma indicação de faixa etária eu acho apropriado, acho adequado, sim, até porque os pais podem comprar. Esse aqui não, né? Porque esse aqui tá meio óbvio que isso aqui tem uma pegada erótica forte. Mas o pai pode comprar um título que é dirigido ao público adulto e comprar para o filho pequeno, de 10 anos, 12 anos. Tal. Então, indicativo, sim.
Faixa etária? Sim. Censura? Não. Tá? Cada um lê o que quiser ler. Acho que não tem, né? Não tem que proibir nada. Aí, conforme eu disse, então, essa coisa aí. Lembra muito os filmes, os bons filmes da melhor fase do 007, apesar que ele não é um agente secreto, mas ele trabalha como agente secreto, como espião. Ele é um espião e que ele é um espião mercenário, digamos assim, que dependendo de quem paga, ele vai lá e executa a tarefa e pronto, né? É uma pegada muito boa, muito legal mesmo, e meio sem escrúpulos, meio sem valores morais, né? É um personagem bem interessante. Ele é logicamente um heterossexual muito ativo, muito poderoso, né? E tem, logicamente, uma pegada erótica forte. Tem, sim, uma pegada erótica forte. Não tem nada explícito de sexo explícito, não. Isso não tem. Mas tem insinuações de sexo, com certeza tem. Mas, veja bem, quantas coisas tem insinuação de sexo aí, né? Quase tudo o que não é dentro desse padrão é aceito, é bem visto. Esse daí já sofre alguma restrição devido a determinadas formas, né, de ver a vida hoje em dia. Vamos colocar dessa forma para ser um pouco mais suave. Mas eu garanto você, que se você tem pelo menos 18 anos, você vai adorar Pop Kills. Pop Kills é sensacional mesmo. E espero que uma editora brasileira, né, talvez fora da Panini, né, porque a Image Comics está a um passo da Panini publicar Ghost Machine, os títulos do selo Ghost Machine da Image Comics. Está a um passo, por quê? A Panini já está dentro da Image, já está publicando Invencível, já está publicando Spawn, publicou, se eu não me engano, o Saga. Quer dizer, para a Panini entrar em outros títulos da Image, me parece uma coisa muito fácil, muito rápida. Estão comendo mosca. Mas esse aqui não, esse aqui é publicado pela Paper Filmes. Pela Paper Filmes, tá vendo? Paper Filmes é o nome dessa editora, que praticamente eu acho que foi fundada pelo próprio Jimmy Palmiotti, que é um cara que sempre quis fazer um trabalho diferenciado. Inclusive, quando ele esteve na Marvel, no final dos anos 90, ele ajudou o Joe Quesada a criar aquele famoso selo Dark Knights, né? Do selo Max Dark Knights da Marvel, que foi um momento extraordinário da Marvel, que ressuscitou a Marvel, que recuperou a falência da Marvel, foi esse título que fez isso, e depois influenciou toda a fase maravilhosa dos quadrinhos da Marvel nos anos 2000, no início dos anos 2000. Né? Foi a fase do Brian Michael Bendis, do J. Michael Straczynski, do Mark Millar, do Warren Ellis, um bando de gente excelente que escreve quadrinhos para adulto, meio que entrou para a Marvel com o Joe Quesada e o Jimmy Palmiotti, que está aqui escrevendo as histórias do Pop Kill. Ó, está aqui, ó, Johnson, Palmiotti, Santa Cruz e mais o Heber e o Conot, enfim. Mas é a história do David Johnson e do Jimmy Palmiotti, e a arte é do Juan Santa Cruz. E as capas que eu prefiro, né? Que é outro detalhe interessante, né? O mercado americano, logicamente, é um mercado que tem um poder aquisitivo muito maior, infinitamente maior do que o Brasil, com certeza, né? O brasileiro fica contando tostão, é necessidade, né? Para comprar quadrinhos. O americano não, quadrinho para o americano não é uma coisa cara dentro do padrão que eles têm econômico. Para nós é caro. Uma revista em quadrinho baratinha no Brasil está R$20, mais baratinha, R$20. O equivalente, se nós tivéssemos um valor equivalente ao poder econômico do americano, nós estaríamos com quadrinhos a equivalência, né? Seria mais ou menos um quadrinho de R$5, R$7, e aqui não dá para fazer isso. A revista em quadrinho desse estilo aqui, que é o estilo que eu mais gosto, né? Que é a capa grampo, capa cartão, grampo com papel couché, no mínimo vai sair a R$20, no mínimo, é o que a Panini pode fazer para vender, né? E aí, frequentemente, a Panini parece que não gosta de apostar nesse formato, porque atrai pouco o público. Então, ela prefere cobrar R$40, mas fazer aquela famosa lombada quadrada com mais histórias.
eu acho que o público brasileiro deve preferir, né? Você paga um pouco mais, mas ganha muito mais. Você ganha ali 4 histórias, 3 histórias, tal. E aqui, se você pagasse R$20, você teria uma história, né? Aí você paga 40, tem 3 histórias, ou tem 4 histórias. Realmente, a relação custo-benefício ajuda o brasileiro que quer comprar. E mesmo assim, eu vejo um momento muito crítico nas publicações de quadrinhos, principalmente da Panini. Outras editoras estão surgindo aí, tem alguns movimentos legais, bacanas, mas muito tímidos, muito econômicos, usando muito do Catarse, né? Para nós juntos financiarmos uma publicação, o que eu não vejo nada demais, acho legal, tá? Quem dera que uma editora se interessasse a publicar o Ghost Machine ou Pop Kills através de um Catarse. É lógico que o Ghost Machine ia ser mais difícil, porque o Ghost Machine já tem uns 5 títulos publicados, com vários volumes publicados, então é um pouco mais difícil você fazer um Catarse, né? O Adventure Man, acho que aliás esqueci de citar aqui, o Adventure Man também da Image, né, do Terry Dodson, também é um título maravilhoso, e que também está sendo publicado no Brasil de uma maneira muito incipiente, muito irregular, muito fraco mesmo, e é um título muito legal, desenhado, escrito, eu acho, não, só escrito, só desenhado, pelo Terry Dodson, se eu não me engano, o título é escrito pelo Matt Fraction, que é outro autor muito bom mesmo, a fase dele muito boa no Homem de Ferro, o Matt Fraction, né? Bom, gente, eu acho que deu para dar um panorama para vocês de Pop Kills. Pop Kills não está fácil de ler, só existe em inglês e eu não estou encontrando nem na Amazon, não é fácil encontrar. Online, pode ser que você encontre, tá? Mas ler online tá bem difícil, tá bem chato de ler mesmo, porque fica pulando um monte de telinha, é uma coisa bem chata mesmo. Chegou até aqui? Deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Se inscreve no canal aí, dá uma força pro canal, deixa o valeu demais, o hype, valeu demais, e vem pro nosso clube de membros. Vai ter sorteio de edições de colecionador a partir do que o clube de membros já são as 50 pessoas, nós vamos sortear alguns itens que o colecionador vai se desfazendo. Tá bom, gente? Até a próxima.